Pergunta: você é livre? Doutor Tibério, vivemos uma democracia, mas a pergunta é: será que filosoficamente falando, existencialmente falando e até psiquicamente falando, você tem liberdade? Eu queria fazer um certo parâmetro com um doutor chamado Amartya Sen, que recebe o título de Prêmio Nobel em 1999 com um livro chamado Desenvolvimento Humano como Liberdades. Nessa proposta, Amartya Sen fala que a liberdade do pensamento, a liberdade do existir, a liberdade do saber-se quem se é a liberdade mais importante, e não só aquela que nós trazemos financeiramente falando ou patrimonialmente falando. Então, Amartya Sen, enquanto ganhador do Nobel, tenta trazer em 1999 a grande ideia de que o desenvolvimento mais sustentável do humano é quando ele pensa. E o pensamento traz, pois, a liberdade de escolha, e na liberdade de escolha, a liberdade de poder ser o que ser-se pode ser. Mas aí depende muito daquilo que nós podemos barganhar conosco para amadurecer. Então, trazendo lá a economia em Amartya Sen, desenvolvimento humano como liberdades, é isso que o autor quer trazer, foi isso que eu expliquei para vocês há pouco. Porém, como trazer então isso para uma gestão psicanalítica? Como trazer a liberdade para a psicanálise? Ora, liberdade em psicanálise propõe às vezes você não ser tão bonzinho com o outro, você não ser tão carinhoso com o outro, mas propõe que haja liberdades e um bem comum. Então, quando nós partilhamos dentro de uma leitura mais psicanalítica, dentro de uma versão mais psicanalítica, o que falar de liberdade, eu diria, 4 ligeiros pontos para falar para vocês. Primeiro, para a psicanálise, a liberdade passa pelo conhecer-se melhor. Não há como poder ter liberdade se você não se conhece. A liberdade ela só é proposta dentro de uma clínica psicanalítica quando a pessoa, o paciente, você, eu, nos propomos a nos conhecer melhor. Desde aqueles pontos mais sombrios, sabe aqueles que nós não desejamos ver? Em que o psicanalista diz, ele usa os mecanismos de defesa do ego, os mecanismos de ajustamento do ego para esquecer-se de algo, para esconder-se de algo, para se propor a não lembrar de algo. Imagine só. Mas existe também um outro aspecto interessante que é um movimento de introspecção. Você ouviu bem. A liberdade na psicanálise também quer trazer um movimento introspectivo, ou seja, aquilo que para ti tem um efeito visual, auditivo, simbólico, aquilo que de fato pode gerenciar a sua felicidade. Então, quando a psicanálise propõe então a liberdade, ela é um movimento também introspectivo. Voltar-se a si mesmo é onde eu quero chegar aos teus ouvidos. Voltar-se a você, voltar-se ao que eu sempre te digo aqui, aos teus sentimentos, aos teus afetos, às tuas emoções e o que isto quer dizer na prática para você. Quais os símbolos de liberdade que você tem? Terceiro ponto, a demanda do saber como proceder. Sim, é verdade. A psicanálise também propõe, diante do meio da liberdade, a tomada de decisões. Decidir para você seguir à direita, esquerda, em frente. Para que lado eu devo ir? Que decisão eu devo tomar? Sim, não é apenas uma proposta filosófica do talvez, quem sabe, vamos ver, ressignifique mais uma vez, rediga mais uma vez, conduza a catarse mais uma vez. Nem sempre é assim. Às vezes nós caímos em uma demanda do proceder e do decidir. E assim, conforme a evolução do pensamento, um quarto ponto, agir e decidir conforme a sua felicidade. É algo que eu comento muito, né?
em algumas turmas de psiquiatria, em algumas turmas da psicanálise, em que eu leciono, eu falo muito sobre felicidade. E às vezes os alunos brincam: ah, doutor Tibério, o senhor adora essa presença de espírito da felicidade. Sim, porque eu já falei algumas vezes de que nós não nos propomos a liberdade para sermos perfeitos. Nós propomos a liberdade para sermos felizes. E a felicidade, ela é uma matéria tipicamente filosófica, tipicamente existencial, tipicamente espiritual, mas uma proposta que tem a ver com aquilo que você reconhece e estabelece como liberdade. Então, trazendo o Amartya Sen, desenvolvimento humano como liberdades de pensamento, de ações, de decisões, e trazendo a clínica psicanalítica como então um objeto pelo qual nós balizamos o nosso viver, certamente, com esse equilíbrio, nós teremos em Amartya Sen e na psicanálise clínica um grande objetivo: descobrir quem é você e aqui você veio ser feliz nesse nosso mundo belo para quem deseja assim o transformar.